O que não te contam sobre trabalhar na internet. Eu resolvi fazer esse vídeo para falar o que realmente acontece nos bastidores de quem trabalha na internet. As partes ruins, as partes desafiadoras, mas também as partes boas. E eu não tô falando aqui de dinheiro ou glamour, mas sobre coisas que a gente passa no dia a dia. É normal para quem empreende, para quem empreende na internet principalmente. Eu acho que pode servir para ti que tá pensando em entrar nesse mundo, mas não tem ideia do que aguarda. Eu trabalho com infoprodutos desde 2020, inclusive se vocês quiserem saber um pouco da minha história desses mais de 4 anos trabalhando, me coloca aqui nos comentários que eu posso preparar um vídeo bem legal para vocês. Quando eu entrei lá em 2020, eu tinha uma ideia completamente diferente do que seria trabalhar na internet. Na época eu trabalhava numa cafeteria como chefe de cozinha, então eu não tinha muita noção do que seria trabalhar o tempo inteiro com venda de infoprodutos, com prestação de serviço e tudo mais. Eu confesso que teve várias coisas que eu entrei achando que era de uma maneira, porque até é o que se vende muito na internet, só que na hora do vamos ver, não era bem assim. Pensando em tudo isso que eu passei durante esses 4 anos, eu separei algumas lições que eu aprendi, que se eu quisesse voltar lá atrás, se eu pudesse voltar lá atrás para dizer para Gabi do passado o que esperaria ela, como ela deveria se preparar, o que talvez ela evitaria de problemas se ela soubesse antes, é o que eu separei para falar nesse vídeo. Primeira coisa que é importante tu setar as expectativas. Se tu tá achando que trabalhar na internet vai ser algo muito rápido de crescer, muito fácil, esse tipo de pensamento e postura provavelmente vai prejudicar o teu futuro, o teu negócio no futuro. Isso se tu não desistir no caminho. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para alguma coisa menosprezando, entre aspas, o que tu vai ter de trabalho para conquistar, as coisas que tu precisa fazer para realmente dar certo, quando tu acha que é tudo muito rápido, tudo muito, não é só fazer uma coisinha, só fazer um lançamento, eu vou fazer um 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. Então, quando tu faz essas coisas sem ter noção de que leva tempo, de que dá trabalho e que qualquer comprometimento vai te necessitar energia e constância, tu vai apostar em tudo que for hack, atalho, tu vai querer dar o famoso all-in, tu vai querer fazer tudo. Eu lembro que eu fazia live todo dia, que eu fazia isso, eu fazia... Só que pensa, eu fazia isso pensando que rapidamente ia entrar dinheiro. A gente cometeu decisões precipitadas porque a gente achou que rapidamente a gente ganharia dinheiro com a internet. E não foi essa a realidade. Se a gente soubesse que as coisas não são tão rápidas, nem são tão fáceis assim, a gente teria tomado outras decisões, teria tido outras posturas. Tanto de entender que eu preciso me programar. Eu preciso muitas vezes trabalhar paralelo nesse começo. Se eu trabalho no negócio, trabalha até que a renda do teu digital cubra e até passe a renda que tu tem em outro trabalho, porque leva tempo, é um empreendimento, tem riscos. Então é legal que tu tenha ideia que não é rápido e que não é fácil. Esse é um grande problema que a gente também passou, por a gente achar que ia ser muito rápido, ia ser muito fácil. O que a gente fez? A gente começou a fazer várias coisas que não tinham necessidade naquele momento, naquela hora do nosso negócio. A gente desgastou muito a nossa energia e quando vieram os primeiros resultados, que foram ruins, e a gente não vendeu horrores não, a gente vendeu um curso, 2 cursos, a gente tomou prejuízo nas primeiras vezes, se frustrou num volume muito maior que se a gente tivesse posto os pés no chão, ido aos poucos e entendido que o jogo é a constância e não a loucura de fazer várias coisas ao mesmo tempo por um curto período. Essa inconstância que acontece no digital vem disso, da gente achar que é só fazer tantas lives, tantas coisas, que as coisas vão dar certo. Tem muito mais a ver com constância versus tempo, e não loucuragens da nossa cabeça. Segunda lição que eu tirei: trabalhar de casa ou de qualquer lugar do mundo é algo muito legal, mas também é algo muito perigoso. O que eu quero dizer com isso? Isso para mim é o meu maior valor.
liberdade. E o digital, eu fui para ele e eu me mantenho nele e não quero sair dele, porque é sobre liberdade geográfica, é sobre liberdade financeira, é sobre eu ter essa possibilidade de mudar de país, de conseguir mudar de cidade, de poder mudar de lugar, de poder trabalhar de uma cafeteria, de poder trabalhar enquanto eu tô viajando, eu tô curtindo, de conseguir me deslocar com o meu trabalho. Cara, isso é muito bom. Mas vamos falar na prática como isso realmente funciona e o problema e o perigo disso. Quando a gente tem essa liberdade de trabalhar da onde quiser, a gente acaba não tendo nenhuma regra. A gente fica meio que terra sem lei. A gente perde a disciplina e constância do trabalho. Por tu não ter o teu espaço de trabalho, muitas vezes tu trabalhar de casa, se tu convive com outras pessoas que não trabalham na internet, elas têm uma dificuldade de entender que tu tá em casa, mas tu tá trabalhando. E isso acaba fazendo essa mistura, coisas de casa versus coisas do trabalho. E às vezes tu vai ver ao longo de um dia, tu fez várias coisas aleatórias e tu não tocou no teu trabalho. Essa liberdade de poder trabalhar da onde quiser, ela tem esse preço, que é o preço da disciplina. Se tu não te condicionar, se tu não reservar um período do teu dia, se tu não escolher um espaço para trabalhar, se tu não tiver cuidado com isso, os dias, os meses, os anos vão passar e tu vai ver que tu não consegue progredir no teu trabalho, tu não consegue ter melhores resultados, porque quem empreende depende diretamente do seu desempenho, do seu resultado. Então a sua energia depositada é o que vai fazer o negócio dar certo. Terceira coisa, se tu não investir no teu negócio, tu vai morrer de fome. E esse aí eu tenho um exemplo meu, assim, nossa, muito forte para contar. A gente, há uns 2 anos atrás, fez o nosso primeiro grande lançamento, que foi um lançamento que em 7 dias nós faturamos 170 mil reais. Claro que todo esse dinheiro não veio pro nosso bolso, então era da especialista, e os outros 40% era da nossa empresa. Na época a gente tinha 2 sócios, então era de 4 pessoas. Por a gente ainda tá com aquela mentalidade da primeira lição, de vai ser fácil, daqui só vai crescer, puta, a gente acertou a primeira vez, agora só acerta. Por a gente ter essa visão e não investir no nosso negócio, todo o dinheiro que entrou, a gente gastou com a gente gastou com salário, com Prolabore, e não investiu nada. Não investiu em mais anúncios, não investiu em equipamento, não investiu em outras coisas que possibilitariam entrar mais de fato. Se tu vai trabalhar na internet, empreendendo, tendo o teu negócio, esse dinheiro que entra nunca pode ir 100% para ti. A gente aprendeu isso às duras penas. Depois que tu perde o teu caixa, tu gastou todo o dinheiro que veio e tu não tá vendo vir mais, a não ser que tu invista, é que tu vai sentir na pele essa lição. Se no começo tu tens uma renda paralela, que seria ótimo, cara, reserva todo o dinheiro que entrar da empresa para investir nela, para te poder, se tu vende curso, investir em anúncio, poder investir num profissional que é especializado em alguma coisa que tu não é muito bom. A tua empresa é o que vai fazer movimentar, é o que vai fazer entrar mais dinheiro. Tu sempre vai ter que investir nela. Quarta lição: não trabalhar para os outros, ser o seu próprio chefe, não é algo tão romantizado assim, e eu vou explicar por quê. Tanto eu quanto o Nicolas, a gente trabalhou para serviços fora, né? Então a gente tinha chefes, eu já trabalhei em cafeteria, eu já trabalhei em academia, eu já trabalhei em consultório de dentista, eu já trabalhei por vários lugares, tive diferentes chefes. E quando a gente é funcionário, principalmente o povo que tem um espírito meio empreendedor, ele tem essa rebeldia de eu não quero ninguém me mandando, eu me governo, porque eu faço melhor que meu chefe, porque a gente nunca tá naquela posição dele, a gente não tem ideia dos riscos, dos medos, das cautelas que ele tá tendo que ter, porque ele tem um negócio. E a gente acredita que quando a gente se tornar o nosso próprio chefe, a gente vai poder fazer o que quiser. De certa forma, até infantil a gente pensar assim. Eu vou falar que eu pensei isso, o Nicolas pensou isso, e por muito tempo a gente comemorou quando a gente saiu do nosso trabalho e falou, não, agora a gente é o nosso próprio chefe, a gente faz o nosso horário, a gente trabalha onde a gente quiser e tudo mais. Toda liberdade, para ela ser bem usufruída, ela necessita de disciplina.
Não existe a verdadeira liberdade sem a disciplina. Parece que disciplina é antagônico de liberdade, mas não é não. Se tu é o teu próprio chefe, logo tu vai ter muito mais responsabilidades, muito mais deveres, tu vai ter que te desenvolver pessoalmente, emocionalmente, profissionalmente, muito mais do que antes que tu era funcionário. Então, ser o seu próprio chefe não é uma coisa bonitinha e fofinha e, meu Deus, agora eu sou minha boss. Eu sei que as pessoas falam isso pelo sentido de que realmente tu pode tomar as suas decisões, tu pode escolher os teus caminhos, tu pode experimentar coisas novas, propor novas soluções. Isso é o espírito do empreender. Isso é legal pra caramba. Só que exige responsabilidade. Riscos vão ser muito maiores. Por ter riscos maiores, a tua postura tem que ser muito maior. Tem que ser muito mais madura. Tu vai ter que tomar decisões muito mais difíceis de quando tu era mandada. Então, esse lado é um lado que às vezes talvez as pessoas não falem, mas é muito importante tu já entender isso logo cedo, pra não perder inclusive esse ritmo que tu já tem do teu trabalho de fora. Sabe aquela coisa que tu tinha a tua organização, que tu tinha a tua rotina, que tu tinha as tuas regras, que tu tinha as tuas responsabilidades, que tu sabia dividir muito bem isso, que tu sabia ser proativo ali pra resolver um problema. Não dá pra perder isso. É mais difícil porque antes tinha alguém que poderia te dar um respaldo caso tu te perdesse e tudo mais. Agora a bola tá contigo. É legal pensar nisso antes de começar a trabalhar pra ser o seu próprio chefe. Penúltima lição. Tu precisa fazer muito mais do que tu imagina e provavelmente tu vai trabalhar muito mais do que tu trabalhava antes quando tu era funcionário de alguém. Porque quando tu trabalha para alguém, tu tens uma função a cumprir. Já quando tu empreende, principalmente no começo, exige às vezes tu fazer frentes de trabalho que não seriam as do chefe, as do dono, mas como tu tem um capital baixo, ou tu nem tem capital, tu nem tem dinheiro ainda, bala na agulha para contratar pessoas, tu vai ter que ser meio que um severino, vai ter que fazer diferentes coisas, até tu conseguir ter um dinheiro para ir delegando, investindo no teu negócio, e melhorando e ficando com a parte mais de gerenciamento. Mas nesse começo é muito braçal, é muito tu ali. Então, sim, tu vai trabalhar mais do que tu imagina. Tu vai não ter aquele sono às vezes tão regradinho, principalmente no começo. Tu vai ter que abrir mão de final de semana, abrir mão de feriado, às vezes abrir mão de férias por um bom tempo, até tu conseguir engrenar, até tu ter um negócio ali que se gerencie sem a tua presença, inclusive, que esse é o rumo. E por último, empreender não é para todo mundo, talvez tu já deve ter ouvido. E se tu chegou até o final do vídeo e percebeu, Gabi, putz, não é para mim. Eu acho que eu prefiro ser funcionário do que empreender. Eu vou te passar aqui uma ideia de como tu pode trabalhar na internet, ao invés de empreender, trabalhar como funcionário. É possível sim ter alguns benefícios da internet, que é essa coisa da liberdade, de poder trabalhar de onde quiser, de tu ter essa flexibilidade maior e que isso pode fazer muito sentido para ti, principalmente tem pessoas que têm filhos, tem pessoas que gostam muito de viajar, que são muito exploradores, que é o nosso caso, meu e do Nicolas. Existe uma maneira de tu conseguir trabalhar na internet, que é prestando serviços para empresas que estão online. Hoje, eu acho que principalmente depois da pandemia, cara, cresceu muito o trabalho home office. E tem profissões que tem uma demanda enorme de empresas grandes, que às vezes são infoprodutores, vendem cursos online de diferentes pessoas, são escolas, são agências de marketing que contratam constantemente profissionais. Essas plataformas onde se vende curso, Giveify, Hotmart, Eduz, Monetize, elas contratam profissionais de diferentes áreas. Poxa, é uma ótima possibilidade de tu conseguir trabalhar na internet, mas sendo funcionário, tendo aquela previsibilidade de renda, ao invés de ficar naquela montanha russa do empreendedorismo, com aquelas coisas que eu falei anteriormente. Profissões que as pessoas buscam muito, que essas empresas grandes buscam muito, por exemplo, copywriting, que é o cara da escrita, é o cara que manja de escrita, para escrever e-mail, para escrever página de vendas, para escrever site, para escrever um monte de coisa. Então, é uma profissão que tu pode te especializar. Outra coisa, o social media. Muitas empresas trazem social media. Hoje é uma das profissões do futuro, porque cada vez mais todas as empresas, inclusive as físicas, precisam produzir conteúdo na internet. E o social media é o cara que vai lá e ele faz o conteúdo de
empresas, de pessoas. Então, é uma profissão que tu pode estudar, te especializar e aplicar para trabalhar em algum lugar desses. Outra profissão que também dá para te fazer de casa é editor de vídeo, parte de designer, que são outras coisas que tu pode estudar, ou se tu já tu pode aplicar para essas empresas e aí tu trabalha da tua própria casa. Ó, esse papo aqui era para ser um papo bem direto, bem sincerão, abrindo os bastidores. Tem a parte boa, sim, de trabalhar na internet, senão não estaria aqui falando, não estaria aqui fazendo conteúdo sobre isso, não estaria ainda trabalhando na internet. É óbvio que tem a parte boa, mas quem gosta de empreender e entende essas lições, ele curte o rolê igual. À medida que a gente vai aprendendo essas lições, a gente vai ficando mais preparado, mais calejado e vai conseguindo tirar melhores resultados, conseguindo contornar situações que são difíceis. Eu espero que essas lições de alguma forma te ajudem. Se tu já tá no caminho da internet, já tá trabalhando na internet, talvez não tinha se ligado de alguma dessas, até me conta aqui nos comentários. Ou se tu tá pensando em trabalhar na internet, também me conta quais dessas lições aqui que eu falei tu não tinha ideia de que realmente era dessa maneira que acontecia. Espero que tu tenha curtido esse vídeo. Se tu curtiu esse vídeo, já curte aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho. Toda quinta-feira sai um vídeo novo. Beijinho e até mais!